Bem-vindos à nossa pregação cristã, onde nós aqui se encontramos novamente para glorificar a Deus, o nosso Pai do céu. E assim também para nós aprender os ensinos de Jesus Cristo, como Ele nos ensinou, e nós continuamos a aprender sempre as palavras do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa seguir os passos de Jesus Cristo. Jesus, para quem eu disse, os dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Se nós realmente não resolverem acreditarem a receber os mandamentos de Jesus Cristo, nós ficamos fora do seu caminho, da sua linha, da sua bênção. Quem ama Jesus, segue Jesus. Seguir a Jesus é dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Seguir é andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele, obedecendo aos seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes para agradar a Deus. Para muitas pessoas também significa abrir a mão de coisas importantes. Também significa em nós deixar casa, carreira, até companhia, pessoas queridas, mas no fim a recompensa será grande. Romanos 8:28 nos ensina: sabemos que Deus faz em todas as coisas para bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Significando que Deus faz todas as coisas para bem dos que o amam. Em Mateus 16:24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estes são os ensinos que são valiosos para a nossa vida cristã. Para nós proclamar que somos cristãos, nós temos que seguir os mandamentos de Jesus Cristo, os ensinos de Deus, e é por isso que nós aqui se encontramos em tantas diferentes partes do mundo que nós estamos ouvindo esta mensagem de Cristo. Nós hoje queremos falar no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Pode abrir a sua Bíblia agora para capítulo 16, verso 20 a 23. É João 16, verso 20 a 23. Podendo sim abrir a sua Bíblia e também me acompanhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 16, 20 a 23. Disse Jesus, pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará em alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu vos farei novamente. Ai, vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Palavra da salvação. Para que Deus abençoe a leitura da sua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, e para que Deus também nos abençoe a nós, para abrir a nossa mente, para nós ouvir, escutar e guardar as palavras de Jesus. Realmente deve ser uma aflição muito grande, um sofrimento de uma mãe no trabalho do aparte. Durante
o parto, uma parteira me contou que uma jovem mãe chorava de medo, de tanta dor, antes e durante o parto. E logo em seguida sorria, ainda com lágrimas nos olhos, ao deliciar olhando para o seu lindo filho, que acabava de sair dentro dela. Alegria e poder. O poder de gerar uma vida deve ser muito forte. Neste Evangelho parece que Jesus estava se referindo à passagem desta vida para a vida eterna. Quando Jesus nos fala: pois eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Nós temos que se lembrar que Jesus estava falando antes da sua paixão, antes de ir à cruz. Ele sabia que os seus discípulos que iam ficar tristes, mas que os matadeiros, que as pessoas que o queriam levar à cruz iam se alegrar, que o mundo se ia alegrar porque o mundo não aceitou Jesus Cristo. Hoje em dia nós podemos ver muitas pessoas a rejeitar o mesmo Cristo, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. E para aqueles que estão seguindo Jesus Cristo, aqueles que estão proclamando o seu poder, a sua força, a sua divindade, encontram desafios na vida. A Bíblia diz, Jesus nos ensinou, quanto mais próximos nós chegamos de Jesus Cristo, mais o mundo nos rejeita. Porque o mundo não quer ouvir a verdade. O mundo está confortável com os ensinos mundiais, com os seus costumes, mas o mundo não está disposto, as pessoas do mundo não estão dispostas em trocar, em mudar, de novamente começar uma nova vida, uma nova relação com Cristo. Jesus veio com esta mulher e o aparte, uma história conhecida, para que a gente entendesse o que é o sofrimento. Para que a gente conhecesse que nós íamos sofrer para seguir Jesus Cristo. Nós vamos ter um desafio, nós vamos sofrer, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser falados por muitas pessoas do mundo. Mas a recompensa será grande. A recompensa será grande. Sofremos, choramos, temos medo da morte, mas em seguida nos alegramos lá no céu, que nos foi prometido por Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí será que acreditamos mesmo nesta outra vida. Uma pergunta: será que nós acreditamos nesta vida que está para vir um dia para todos nós? A Bíblia diz que nenhum de nós vamos morrer. Crente ou não crente, a nossa vida continua. Deus nos criou com uma alma vivente, uma alma que não morre. O corpo morre, a alma não morre. A Bíblia diz que há dois lugares onde nós vamos parar. E aqui é que é a parte em nós escolher se nós queremos ser um povo cristão, se nós queremos seguir Jesus Cristo, ou então se nós não se importarmos com a vida que há de vir. A Bíblia nos fala, Jesus nos falou no céu e no inferno. Jesus não disse que nós íamos morrer. Jesus só apenas disse que nós iríamos sofrer na eternidade, no inferno. Mas se nós o receber e nós o seguir, nós temos a salvação interna com Deus. E é por isso que é muito importante em nós, por muitas vezes, viver em tristeza. Muita gente pergunta, mas por que é que Nosso Senhor dá aqui e autoriza, faz que as pessoas estejam doentes, as pessoas estejam tristes, as pessoas estejam em problemas, em dificuldades? Lembra-te de uma coisa. Lembra-te de uma coisa. Se não fossem as dificuldades que nós atravessamos, se não fossem os problemas, as doenças, se não fosse essas tempestades da nossa vida, nós nunca se lembrávamos de Deus. Mas é neste momento, é nesta altura que a gente se encontra em sofrimento, em doença, em que nós vimos o irmão sofrer. Nós queremos entrar em comunicação com Deus. Nós queremos falar com Deus, nós queremos pedir a Deus.
Mas há uma coisa no Evangelho de hoje. Jesus diz, eu vos afirmo a vocês isto, é a verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Isto aqui é um ponto muito importante, especialmente à nossa comunidade portuguesa e outras pessoas, outras comunidades, outras pessoas de diferentes países que não sabem a verdade de Deus e rezam e rezam e pedem e pedem e rezam e pedem, mas nada acontece. Jesus nos dá a resposta aqui em João 16, no verso, se nós ler aqui no verso 23, se nós pedir ao Pai em nome de Jesus, e eu quero que este ponto fique bastante claro para vós, porque este pode ser a dificuldade e o problema de muitas pessoas. Repara que Jesus não disse tudo o que tu pedires à minha mãe. Jesus não disse tudo o que tu pedires aos meus apóstolos. Jesus não disse que se a gente pedisse a este ou aquele ou aquela, Jesus não queria fazer uma lista, porque aquela lista não tinha sentido. Jesus queria ser bastante claro, bastante reto, e ele disse, afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês pedirem ao Pai, não pensem a mim. Jesus disse ao Pai, em meu nome. Irmãos e irmãs, eu fui criado em rezar a muitos deuses diferentes, escolhidos pelos homens do mundo. E quando eu reconheci a verdade da palavra de Deus, foi o dia que perdi o medo. Eu perdi o medo da morte. Eu perdi o medo de tudo. Porque quando eu me criava, nós estávamos com medo de tudo. Nós tínhamos medo do escuro, nós tínhamos medo do bicho, nós tínhamos medo do papão, nós tínhamos medo disto, medo daquilo, medo de ir para o inferno. Nós tínhamos tanto medo de tantas coisas. Nós fomos criados com medo, com mentiras. Mas hoje é um dia para vós, todos, conhecerem o que é a verdade. A verdade e a promessa que Jesus Cristo nos diz. Jesus Cristo não disse para fazer uma lista, para rezar a este e aquele e aquela. Jesus Cristo foi tão claro. Ouçam, por favor, prestem atenção. Jesus disse, o que pedis ao Pai, mas que coisa maravilhosa, o que eu pedir ao meu Pai do céu, em nome de Jesus Cristo, eu receberei, se eu acredito de coração. Não é que eu vou pedir uma coisa para Deus só para uma experimentação. Não é uma coisa que eu vou pedir a Deus, uma coisa que eu desejo, mas não preciso. Mas nós também temos que clarear isto. Nós pedimos ao Pai, que é o Pai de tudo, em nome de Jesus Cristo. Porquê? Porquê é que nós não podemos pedir o nome de outras pessoas, como ensinam algumas denominações cristãs mesmo? A mais principal de tudo, foi esta. Repara, Jesus foi bastante claro e disse, o que vocês pedirem ao Pai, alguma coisa em meu nome. Só no nome de Jesus. Porque foi Jesus que pagou pelo preço dos nossos pecados. Foi Jesus que desceu do céu à terra. Foi Jesus que veio para nos ligar de novamente a Deus. E quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí nós recebemos o Espírito Santo, que é Deus conosco. Aí nós temos uma união firme em Deus, com Deus. Porquê? Porque Jesus nos liga a Deus. E é por causa disso que Jesus Cristo, ele veio contar uma história para que a gente pudesse acreditar e quase imaginar e ver uma mulher o que sofre quando dá à luz uma criança. Mas depois do grande sofrimento, depois que ela tem aquela oportunidade em segurar a sua criança, aquele sofrimento se tornou em alegria. Nós que fomos criados por Deus, mas se nós não escolhemos em seguir Deus,
Se nós não recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos no sofrimento. E nós só podemos perder o medo, tanto da morte, o medo do dia da manhã, o medo que está para vir. Quando nós recebemos Jesus Cristo. Lembra-te que eu comecei com os 2 mandamentos de Jesus Cristo. Por uma razão. Por uma razão. Ainda esta semana tive várias conversas com várias pessoas a respeito de certas coisas. E há uma confusão entre meio dos ensinos mundiais, dos ensinos de tradição e de religião, para os ensinos que é de Jesus Cristo, da palavra de Deus. E nesta conversa houve pessoas que me disseram, mas eu ouço a tua pregação. E tu dizes que o Espírito Santo que transforma as pessoas, quando nós recebemos Jesus Cristo, que o Espírito Santo transforma as pessoas. Eu já recebi Jesus Cristo, mas eu não vejo resultado. E parece para muitas vezes que a gente fica numa confusão e meio confundidos. Mas como é que Deus promete, mas nós não recebemos? Deus promete em fazer a sua parte. E Deus sempre faz a sua parte. Mas se nós não fazer a nossa parte, se nós não cumprir, nós não podemos receber. Um bocadinho da conversa foi que a pessoa se modificou, a pessoa recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa foi sempre à igreja, a pessoa tinha uma religião, a pessoa tinha tudo isso. A pessoa escolheu em receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A pessoa que prometeu em seguir Jesus Cristo, em o receber e segui-lo, mas nunca deixou nada da sua vida. Nunca saiu da sua religião, nunca saiu da sua tradição, nunca saiu dos ensinos falsos. Em dizer que nós recebemos Jesus Cristo e continuar a viver da mesma maneira, significa para Deus que nós não estamos a sério. Que nós não estamos a cumprir com o que nós temos falando. A oração é a mesma coisa. Muitas vezes nós rezamos a Deus, mas as palavras não têm sentido. Nós vamos para Deus com repetições, nós vamos para Deus em repetir coisas que nós aprendemos, que é fácil em dizer de cor. Mas isso não é oração. A oração para Deus é quando nós se apresentamos de frente do nosso Pai do céu e nós falamos com o nosso Pai do céu, mas com todo o nosso coração, coração aberto. E não é orações repetidas. Mas simplesmente, irmãos e irmãs, simplesmente o que nós sentimos no nosso coração. O que é que nos apoguenta neste dia? O que é que nos mete medo? O que é que nós estamos preocupados? O que é que nos dói? Como é que nós sentimos? E aí nós conversamos com o Pai, aí nós desabafamos, aí nós conversamos com Ele como um grande amigo, porque Ele é o nosso maior amigo. Mas quando nós falamos para Deus, escuta bem isto, quando nós falamos para Deus, que nós o recebemos, que nós recebemos o Filho como Senhor e Salvador, e nós queremos o Espírito Santo, mas nós desobedecemos a sua palavra, nós ficamos iguais a Adão e Eva. Nós ficamos separados de Deus. Adão e Eva foi andando com Deus no jardim, falavam. A Bíblia diz que eles passeavam no jardim à tarde. E quando Deus vinha para fora pelo jardim, Adão e Eva estavam ali à sua espera. Até que eles cometeram o pecado. Nesse dia, Deus saiu para fora e Adão e Eva estavam escondidos. Porque eles estavam nus. Porque eles tinham desobedecido à palavra de Deus. E nós que não somos melhores do que Adão e Eva. Nós que não somos especiais para que a gente possa viver como nós queremos.
e pensando que Deus que é ignorante. Eu posso enganar a Deus como engano o meu amigo da terra, eu posso fazer como quiser e depois, se uma coisa acontece, eu vou para Deus, e isso é a vivência de muitas pessoas. Mas isso não é o povo cristão. O povo cristão é aquele que se entrega a Deus. E depois está aqueles ensinos que vêm da Bíblia Sagrada que nós temos que ler e prestar atenção. Como eu acabei de ler há pouco tempo, aqui para repetir, para que vós entendam o que é que eu estou dizendo. Isto não é os meus ensinos, são os ensinos de Jesus Cristo. Isto não é ensinos da Igreja Mundial. Isto não é ensinos de religião, de Papa. Isto não é ensinos de ser humano. Isto é ensinos do nosso Pai do céu. Aquele que tanto amou o mundo que enviou o seu Filho à Terra para sofrer e morrer na cruz, para salvar, para que a gente tenha salvação, que a gente tenha a oportunidade em ser salvos, em escolher, em o seguir, em o receber. Numa das conversas que eu tive esta semana passada, uma pessoa que é muito boa, muito religiosa, e não pode acreditar da mudança em que eu falo. Daquela qualidade de pessoa que diz, eu nasci nesta religião, vou morrer nesta religião, eu não me importa com a verdade de Deus, eu importa-me é no meu conforto. Porque é que há tantas denominações cristãs? As denominações cristãs são aqui nos Estados Unidos são muito vastas. Eu aqui, onde eu estou falando convosco, espera aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Durante um bloco, pouca distância, talvez de 500 metros, nem sequer chega, tem 7 igrejas, denominações. Todas dizem que são cristãs. Todas dizem que são cristãs. Mas se a gente correr a esses lugares e nós for ouvir as pregações deles, será que a pregação é bíblica? E isso é que é a nossa responsabilidade, em nós encontrar um lugar de pregação que seja bíblica, que seja a pregação da palavra de Deus, que sejam os ensinos de Deus e não os ensinos do mundo. Por causa disso é que as dominações, todas elas mudam. Quando muda a cabeça da dominação, também muda os regulamentos. Por causa disso é que aqui nós não temos cabeça. Eu não sou o cabeça deste ministério. O cabeça é Jesus Cristo. A minha obrigação, a minha missão, o meu dever é empregar para vós os ensinos de Jesus Cristo. Por causa disso é que eu quero-vos dizer, em Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que Deus faz em todas as coisas, não é em algumas coisas, em todas as coisas. Escuta, sabemos que Deus faz em todas as coisas para bem daqueles que o amam. Não é a nossa situação da vida. Não é na condição em que nós vivemos, não é quem nós somos, não é o que nós fazemos no trabalho, não é quantas casas nós temos no mundo, não é quantos carros nós conduzimos, nada disso. Aqui, o ponto é para tudo o bem daqueles que o amam. A pergunta aqui é se nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus. E a única maneira que nós podemos dizer eu amo a Deus. Isto é para mim, isto é para ti, isto é para todos. A única maneira que nós podemos dizer eu sou cristão, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu amo a Deus, é quando nós seguimos os seus mandamentos. Se nós rejeitarmos os mandamentos de Deus, irmãos e irmãs, nós temos separados do Pai, separados de Deus. Por causa disso é que Jesus Cristo no Evangelho disse, o que pedires em meu nome. O mundo escreveu listas. O mundo diz, podes ir no nome daquele, podes ir no nome daquela, reza a este, reza aquela, faz isto, faz aquilo. E as pessoas religiosas andam como uma folha caída.
vai por onde o vento assopra. Isso não é servir a Deus, não é seguir a Deus. E é por causa disso. A resposta que eu tive para esta pessoa, esta semana passada, que disse, eu recebi Jesus Cristo. Eu sou seguidor. Mas a minha vida não mudou. Olha lá. Olha lá. Isto é experiência própria. Quando recebes Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando tu te entregares a Deus por completo, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, descobrir qual é o segredo em ser cristão, que é seguir Jesus Cristo, os seus ensinos, o seu Evangelho, como escreveu Paulo. Se alguém vier pregar outro Evangelho, que não seja este Evangelho, é falso. Se tu de verdade te cometestes a Deus e se escolheste de verdade, sinceramente, de coração, em receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que é que nos ensina e nos diz? Para muitas pessoas também significa abrir a mão das coisas importantes. Tu tens que deixar coisas que pensas que são importantes para ti, mas elas não são importantes para ti. Tu pensas que elas são importantes. E tu segues essas coisas que são importantes, mas tu nunca te cometeste a Deus, tu nunca recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu li isto a esta pessoa que eu tive a conversa esta semana. Abrir a mão de coisas importantes como uma casa, a carreira ou até mesmo a companhia. Pessoas queridas, pessoas da nossa família. Como é que o Evangelho de Jesus Cristo diz para que a gente ame o próximo, mas ao mesmo tempo os ensinos de Jesus Cristo também nos diz que a gente temos que separar de alguém. Seguir Jesus Cristo é uma coisa tão séria, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que cresce nele não morra, mas tenha a vida eterna. E isto só trabalha quando nós escolhemos em o seguir por completo, verdadeiramente. E é por causa disso que eu digo por muitas vezes, e as pessoas dizem, mas tu és contra as religiões. Que és contra... Eu não sou contra a religião. Eu sou contra os ensinos falsos. Eu que vivi por muitos anos nos ensinos falsos. Eu que reconheci. Eu que fui tocado por Deus. Eu que Deus transformou a minha vida. E eu posso dizer que Deus também transforma a tua vida. Quando tu fores para Ele de coração aberto, sinceramente, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebes o Espírito Santo, que é esse que te dá a força. Tu não podes seguir Jesus Cristo pelas tuas forças próprias. Por causa disso é que nós todos precisamos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo é que nos guia. O Espírito Santo é que nos mostra. O Espírito Santo é que nos faz compreender a palavra de Deus, que a palavra de Deus, para a pessoa que não tem o Espírito Santo, para a pessoa que não quer mudar, para a pessoa que não quer transformação, é muito, muito complicada. Porquê? Porque não tem a guia do Espírito Santo. Não tem a fé em Deus, não tem a fé em Jesus Cristo. Nós vivemos com interesse próprio. Nós só vamos para Deus quando nós precisamos de uma coisa. Nós não entendemos porque as coisas acontecem no mundo. Nós culpamos a Deus em tudo. E nunca nós culpamos a nós próprios. Há muita gente que diz, eu nunca tive sorte e Deus me está castigando. Lembra-te desta coisa. Tira da tua cabeça que Deus castiga. Se Deus nos quisesse castigar, Deus não precisava olhar muito de roda. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos em a morte, a separação interna. Todos nós pecamos, todos nós mentimos, nenhum de nós é perfeito. Por causa disso, lembra-te desta, por causa disso, que ninguém é perfeito, não há santos e santas que a gente reza a elas, ou manda com elas às costas, ou presta alguns louvores. Por causa disso é que Jesus Cristo disse aqui, eu vos afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, eu posso dizer, tu podes pedir em meu nome, tu podes pedir no nome daquele, mas estava mentindo, não era o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo diz,
em meu nome. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Quando vocês rezam a Deus, uma reza é uma coisa que é repetida. Oração é uma coisa que é sincera. Há a diferença da reza e da oração. A oração se torna em reza quando nós repetimos. Uma repetição de orações se torna em reza. Mas uma oração fiel ao Deus, ao Pai, se torna em comunicação. A oração é comunicação. A oração é uma comunicação que nós temos com Deus sobre o que nós sentimos, sobre o que nós estamos passando, sobre as nossas mágoas ou as nossas alegrias, seja o que for na nossa vida. Mas a oração é comunicação com Deus. Quando nós vamos para Deus em repetições, coisas que nós aprendemos de outras pessoas, aí nós temos numa reza. E foi aí que Jesus disse: aquelas pessoas me adoram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque nós, quando estamos a falar em coisas de cor, em repetições, nós não estamos a falar daqui do nosso coração, da nossa alma. E é por causa disso que Jesus Cristo diz, aqui, escuta agora, no verso 24, nós temos em João capítulo 16, verso 24, você pode tomar a nota e depois ler se quiser ler. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Isto é interessante. É interessante porque no estudo que eu tive com as pessoas esta semana passada, eu trouxe isto para que a pessoa visse. Se a gente pede a alguém, se a gente rezas e rezas e rezas a este santo, aquela santa, esta, aquela, aqui é que Jesus está a dizer, tu nunca pediste nada. E eu disse a este homenzinho, disse, também nunca pediste nada a Deus. Tens rezado, vais à igreja, tu tens uma vida religiosa, mas não uma vida cristã. E por causa disso aqui, isto aqui é muito importante, porque no verso 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Porque peçam e receberão para que a alegria seja para vocês completa. Quem é que não precisa de um bocadinho mais de alegria hoje? No mundo em que nós vivemos. Aí Jesus vem para nos mostrar e declarar: há mais alegria no céu quando um pecador volta para Deus de quando os justos estão rezando. Jesus é que disse isso, não foi eu. Há mais alegria no céu quando um pecador volta para Deus de quando uns justos estão a rezar. Imagina agora que todas as pessoas que tu conheces estão rezando. Em reza, não oração a Deus, é reza. Rezando não é oração. Oração é comunicação. Rezando é um hábito, é uma tradição. Eu tenho uma senhora que eu nunca me esqueci, talvez há 5 anos, uma senhora me disse, 4 para 5 anos, uma senhora me disse, senhor pastor, eu rezo mais do que 10 terços por dia. Reza não é o que Deus espera. Deus espera comunicação. A mesma coisa como um pai da terra. Um pai da terra não espera que um filho vá para ele todos os dias, na mesma música. Vai ficar chato. Mas um pai da terra, ou uma mãe aqui na terra, nunca se farta de um pai, de um filho, agradecer e dizer, eu te amo. Quando nós vamos visitar o nosso pai, a nossa mãe, quando nós entramos, aqueles que têm a capacidade, aqueles que têm o seu pai e a sua mãe, não se esqueçam. Mesmo um telefonema, uma coisa qualquer. Quando nós chegamos à casa do nosso pai e nós vamos só mesmo para dizer, pai, mãe, eu vim porque eu tinha saudades, eu te amo. Pai ou mãe, eu não tenho palavras para te agradecer do que fizeste para mim. O Deus na tua vida pode ser um Deus escondido. O Deus está na tua casa.
mas pode ser um Deus escondido. Havia um homenzinho que um dia ouvi dizer que havia um homem que tinha um dom especial de Deus e que podia ajudar em muitas coisas e, e esse homem foi a ele e esse homem chegou a esse homem e disse, eu vim aqui para... mas o senhor tem problemas, tem dificuldades, o que acha? Se você não tivesse problemas, não tivesse dificuldades, eu não tinha vindo aqui. E vim aqui porque eu tenho problemas na minha casa. Aquilo é uma desgraça. É uma desgraça. O meu filho é assim, a minha mulher é assim, e a minha filha é assim, e por sorte, a minha sogra está bronca com a gente já há mais de um mês e meio, e que é isto e que é aquilo. E o homem disse, olha, vocês estão assim porque Deus está encoberto na tua casa. Vocês nunca descobriram Deus na sua casa. E ele disse, mas como é que estás a falar agora que não descobri Deus na minha casa, não descobri Deus na minha casa? Homem, Deus está na casa de todos. Mas às vezes a gente não dá por ele. A gente o rejeita em todas as situações. Ele só está à nossa espera. Mas o Espírito Santo está conosco. Jesus está em nós. Jesus está conosco na nossa casa. Como é que tu podes ter essa desgraça toda nessa casa com Jesus presente? Tu não descobriste para quem era Jesus. E então quem é Jesus? Ele pergunta. Ele disse, olha, Jesus pode ser a tua mulher, Jesus pode ser o teu filho, Jesus pode ser a tua filha, Jesus pode ser a tua sogra. Isso a gente não sabe, mas vocês têm que procurar quem é o Jesus que está na tua casa. E o homem foi para trás, e o homem começou a falar com a família, a dizer, foi assim, assim, tem um Jesus daqui. Não, serás tu, serás tu. E ele queria saber se eles descobriam quem era. E eles começaram a olhar uns para os outros e a procurar qual deles seria Jesus. Eles começaram a olhar para as pessoas diferente, a cuidar delas diferente. O dinheiro que a mulher gastava em medicamentos, essas coisas todas, ela começou a tomar menos medicamentos. A sogra começou a cozinhar para ajudar a família. A filha que andava quase com a roupa que Jesus estava na cruz, quase nua, começou-se a cobrir mais, a vestir com roupa melhor. O homem que bebia deixou de beber. Enquanto nós não reparar com os nossos olhos de fé quem é que está na nossa frente e quem está na nossa casa, nós não conhecemos quem é Jesus. Eu sei que há muitas razões para nós, por muitas vezes, ficar tristes, por entre meio de doenças, problemas que o mundo nos traz. Mas essa tristeza, essa doença, esse problema se torna muito mais fácil quando nós temos Deus no nosso coração. Quando nós recebemos Jesus Cristo. Eu disse a este homenzinho, eu disse, tu tens que escolher em seguir o Evangelho, que é os ensinos de Jesus Cristo, que é a boa nova, mas tu não podes andar das duas maneiras. Eu sei que foi difícil também para mim. Eu fui criado numa religião por muitos anos e deixar uma coisa que a gente se habitua para uma coisa nova não é fácil. Mas a recompensa é grande. Como eu disse no princípio, quando era que me criava, eu tinha medo de tudo. As pessoas me tinham medo de tudo. Eu era sacristão e tinha que ir tocar sinos quando uma pessoa morria e as pessoas mais velhas, os homens mais rapazes maiores do que eu, eles diziam, António, tu quando subiste para as escadas da ceneira fora, tu vais encontrar aquele vulto, aquela alma do outro mundo. E eu ia sempre com medo para aquelas escadas fora, porque as escadas faziam assim um redondo. Eu ia sempre com medo para as escadas fora. Só eu e Deus é que sabe o medo que eu tinha de ir. Eu nunca disse a ninguém, mas eu ia com medo. Tinha medo de escuro, tinha medo daquilo, tinha medo daquilo. A gente iria com medo. E eu perdi o medo, até o medo da morte. Foi quando eu fiz a decisão em receber Jesus Cristo. A minha vida foi transformada para as pessoas que me conhecem. Alguns aceitam, outros não aceitam. Eu tenho pessoas da minha família que não são muito chegadas a mim desde que eu recebi Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo que é uma coisa
Não é normal. Porque a pessoa que não quer andar na luz, a pessoa que é culpada, a pessoa que tem aquele pecado, aquele veneno, que tem a soberba, que tem aquele ódio, não se quer chegar para a luz. E por causa disso é que Jesus foi rejeitado pelo mundo. O mundo não aceitou Jesus porque Jesus queria transformar o mundo, porque Jesus sabia que sem transformar o mundo que não havia salvação. Jesus disse, são muitos os escolhidos, mas são muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. Jesus Cristo disse, há dois caminhos. Há um que é largo, é o caminho da religião, é o caminho do orgulho, é o caminho de tudo. Nós aceitamos tudo. Todos nós temos o direito. Tudo isto é assim, tudo é assim. Mas há um que é apertado, que é o caminho do amor, o caminho da paz, que é o caminho da salvação. E são poucos os que o encontram. Irmão e irmã, se tornas-te filho de Deus, se recebes Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e se fores rejeitado pelo mundo, estejas alegre. A recompensa é grande. A recompensa é grande. Jesus disse, se o mundo te odiar, não te admires, que ele já me odiou a mim primeiro. A luz traz as nossas faltas, a luz traz os nossos pecados, a luz traz o nosso orgulho e tudo isso. Por causa disso, é quando uma pessoa me pergunta, mas porquê é que há essa tristeza? Porquê é que há essas doenças? Porquê é que há esses problemas? Eu que recebi Jesus Cristo, reconhecendo o seu sofrimento, reconhecendo que ele foi para a cruz pelos meus pecados. Quem sou eu que não posso sofrer em testemunhar de Jesus Cristo? Quem sou eu que posso rejeitar o Senhor e Salvador? Quem sou eu que posso mudar a palavra da vida de Deus, da Bíblia Sagrada? Há muitos pregadores de letra, há poucos de espírito. E eu agradeço a Deus todos os dias em Deus me ter escolhido para pregador da sua palavra. Porque, para dizer a verdade, se eu fosse para escolher um pregador da palavra de Deus, eu talvez não tivesse escolhido a mim. Mas Deus escolheu, porque Deus sabe que tanto em alegria como tristeza, eu sigo Jesus Cristo a qualquer preço. E não há coisa mais importante que eu tivesse feito na minha vida, que foi a escolha em o receber como Senhor e Salvador. E por isso eu posso proclamar e eu posso dizer que não há nada na tua vida mais importante que em tu rejeitares os ensinos do mundo, em seguir os ensinos de Deus, porque se não for os ensinos de Deus, tu nunca podes receber as promessas de Deus. Jesus também nos disse, em Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Irmãos e irmãs, eu quero responder a essa pergunta deste homenzinho. Quando ele disse que tinha recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tinha sentido diferença na sua vida, eu reconheci logo que ele nunca o recebeu. E se tu disseres para mim ou para alguém que conheça a palavra de Deus, eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu sou um crente em Jesus Cristo, eu faço isto para Jesus Cristo. Se não segues os 2 mandamentos de Jesus Cristo, estás completamente separado de Deus. Então te faz ir à igreja, teres religião, comer a teres religião, rezar 1/3 ou 1000 terços, rezar e rezar e rezar, que não faz diferença nenhuma, porque Jesus vai te dizer, tu me adoras com os teus lábios, o teu coração está longe de mim, e por isso Jesus não parou naquele grupo de pessoas. E Jesus não para na tua casa. Mas Jesus bate à porta do teu coração. Deus está mais interessado em salvar a tua alma do que tu próprio. Deus está tão interessado na tua alma, na tua salvação, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para que tu um dia fosses para o céu. E agora a escolha é tua. E eu sei que tu estás num cruzamento de caminhos. Eu já estive nesse cruzamento de caminhos. Esse cruzamento de caminhos é muito fácil. Tu vês 2 caminhos na tua frente, é fácil. Mas não vais para o mais fácil. Não vais para aquele que gostas. Não vais para aquele que estás acostumado. Não vais para essa tradição e para essa religião
falsa que não ensina a pregação de Deus. Por causa disso, é quando tu rezares ao Pai em nome de Jesus, vais receber ou não vais receber. E a escolha é tua e não de Deus. E disse a este homenzinho, disse, sabes que a resposta de Deus não é a escolha dele, mas é a tua? Oh, não pode ser, Deus não escolhe. Deus apenas nos dá. Deus dá-nos a oportunidade de muitas coisas. Deus abre portas e janelas. Deus abre caminhos. Deus abre oportunidades na nossa vida e Deus nunca se cansa de abrir. Não é quando nós não recebemos Jesus Cristo um dia e nós estamos condenados para o resto da vida. Não. Jesus nos acompanha. Jesus bate à porta do nosso coração para que a gente abra a porta do nosso coração, para que a gente abra a nossa mente, para que a gente abra os nossos olhos. Vocês querem uma prova? Vamos fazer desta maneira. Homem e mulher, casais, pais e filhos, irmãos e irmãos, amigos e amigas. Não faz diferença. Isto serve para todos. Isto serve para todos. Trata de todas as pessoas que vês na tua frente como se fosse Jesus Cristo. Porque da maneira que tratas das outras pessoas é da maneira que estás tratando a Deus. Isto é os ensinos bíblicos, não são meus ensinos. E eu sei, por mim próprio, se eu fosse a cuidar das pessoas que eu estou cuidando hoje, da maneira em que eu respeito e trato as pessoas hoje, eu não o fazia há anos para trás. Da única maneira que eu posso fazer é porque eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo perdoa, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo respeita, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos dá tudo na vida que nós precisamos para que nós tenhamos o contato com Deus, para que nós possamos falar com Deus. E como diz o Evangelho de hoje, o que pedires ao Pai em meu nome, Ele te fará. Eu sei que eu também tenho falado com outro grupo de pessoas bastante doentes, pessoas com cancro, pessoas com diferentes doenças. E eu não posso dizer que a vida que é fácil. Até pelo contrário, eu digo muitas vezes, a pessoa que nunca sofreu, a pessoa nunca viveu. A vida não nos traz conforto, a vida não nos traz riqueza, mas a vida nos traz engodo. O que quer dizer com isto? O inimigo anda sempre ao nosso redor e o inimigo está sempre atirando algumas coisas na nossa frente, só para nos distrair, só para que a gente rejeite a verdade, só que a gente rejeite os ensinos de Jesus Cristo. O inimigo não se importa que tu venhas à igreja e que pertenças a uma religião. O inimigo só não quer que tu sigas a igreja de Cristo, os ensinos de Cristo. O inimigo não se importa que tu leias a Bíblia, logo que não a sigas, não faz diferença. Podes ler a Bíblia, não seguir a Bíblia, o inimigo não se importa. O inimigo até te dá uma Bíblia para tu leres. O inimigo está sempre te tirando uma coisa na vida para que tu tenhas qualquer desvio da palavra de Deus. Por causa disso, é quando nós recebemos Jesus Cristo, nós temos que fazer um compromisso a Jesus Cristo. Eu vou ler a sua palavra, eu vou seguir a sua palavra e eu não vou rejeitar os seus ensinos. Se eu vou a uma igreja que ensina o contrário da palavra de Deus, eu já não vou mais àquela igreja. Porque eu não quero ir a uma igreja. Eu quero ser a igreja. As pessoas quando vêm aqui, eu digo sempre, a igreja somos nós. Quando nós agora saímos, nós agora temos a oportunidade de proclamar. Nós temos a oportunidade em compartilhar o nome de Deus com todas as pessoas que nós encontramos. Essa coisa que nós aprendíamos, que nós tínhamos que fazer sacrifícios, que nós tínhamos que fazer isto, fazer aquilo. Deus fez o sacrifício. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus Cristo fez o sacrifício. Ele se entregou na cruz para a nossa salvação. O que Jesus Cristo fez é suficiente para te salvar. A
pergunta é se o aceitas ou não. E é por causa disso que nós estamos aqui, cumprimento, para que a gente possa ver. Realmente deve ser uma aflição muito grande, um sofrimento de uma mãe no trabalho do parto, durante o parto. Mas, depois disso, ela segura o seu filho ou a sua filha. Aquele sofrimento se tornou em alegria. E assim também somos nós. Eu não posso imaginar esta vida, em viver esta vida, sem Deus no coração. Eu não posso imaginar. Jesus não quer que te ouças falar dele. Jesus quer que o sintas dentro de ti. Jesus quer que tu tenhas essa certeza absoluta que ele está contigo. Entre meio de doenças, de problemas, de dificuldades, mas Jesus nunca te deixará nunca. A Igreja de Jesus Cristo, ele disse em Mateus, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, quer dizer, em seu nome, para a sua glória, em seu nome, não o nome de outros deuses, mas o nome dele, eu estarei no meio de vós. Lute pela sua vida, pelo teu amor, pela tua família, pelo teu bem-estar, mesmo que esteja triste, ferido, abatido. Recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, onde Ele poderá aliviar todas as tuas dores e dar todo o teu conforto. Hoje em dia, graças a Deus, pela força do Espírito Santo, eu perdi todo o medo e encontro toda a liberdade. Eu sou liberto do pecado porque Deus me perdoou. Deus morreu para perdão dos meus pecados. Eu recebi. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei quem recebe Jesus Cristo nunca morre, mas tem a vida eterna. Tu talvez hoje estás com medo de alguma coisa. E eu não quero dizer que não tenhas razão para estares preocupado. Há certas coisas na vida que nos preocupam. Mas a nossa vida é tal qual uma pessoa que não sabe nadar e se encontra num poço de água com as paredes muito altas, nós não podemos sair lá para fora e uma pessoa nos envia uma corda de socorro e nós, quando seguramos aquela corda, nós temos um alívio. Quando a pessoa nos puxa para fora, nós ficamos aliviados e nós ficamos contentes. Irmãos e irmãs, assim somos nós. Se não tivermos Jesus Cristo na nossa vida, nós estamos sempre à espera de uma corda de socorro. Nós vivemos sempre em aflição. Nós vivamos sempre a medo, com problemas, dificuldades. Mas Jesus é essa corda de socorro que Deus nos enviou. E todos nós temos a escolha em a receber. Todos nós temos esta oportunidade, porque Deus dá a oportunidade para todos, porque Ele é o Pai de todos. Além que nem todos o recebem. Mas assim nós podemos ver. Com Cristo serás mais vencedor, pois a sua tristeza te converterá em alegria plena, Cristo em Cristo, pela força e o poder do Espírito Santo. E só com esse poder do Espírito Santo posso transformar a tua vida. Lembra-te que não há amigo maior que é Jesus Cristo, fiel para sempre. Lembra-te que o Pai do céu tanto te ama que enviou o seu Filho ao mundo. E lembra-te que Ele te convida para seguires com os seus mandamentos. Não é que Deus vai trocar a sua mente, a sua maneira, mas para que a gente se transforme e que se torne mais como o seu Filho Jesus Cristo. Para que a gente possa amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente e todo o nosso entendimento. Para que nós possamos receber o Espírito Santo e para que também nós possamos amar o próximo como Jesus nos amou. Uma vida feliz é uma vida com Cristo. Uma vida alegre, uma vida cheia é ter o Espírito Santo conosco. Hoje nós vamos fazer uma escolha e nós vamos olhar para as pessoas da nossa casa, para as pessoas com quem nós convivemos e reparando para o melhor de cada pessoa e para que nós também possamos dar o nosso melhor, para que nós possamos assim também em poder confirmar o que é ser cristão. Ser cristão é amar o próximo.
Ser cristão é perdoar a todos. E há uma pergunta que as pessoas dizem, mas como é que eu posso perdoar aquela pessoa? Como é que a pessoa pensa, se a gente perdoar aquela pessoa, a gente temos que ser amigos daquela pessoa. Não, a gente não precisa ser amigos daquela pessoa. A Bíblia não diz para a gente ser amigos daquela pessoa, mas a gente pede, a gente dá o perdão àquela pessoa para que a gente fique livres daquela pessoa, para que a gente fique livres daquela apoguentação, daquele rancor que está entre nós, porque quando nós pensamos naquela pessoa, nós pensamos em coisas diferentes que não são muito boas, que não são saudáveis para nós. Então nós perdoamos, nós não precisamos viver com a pessoa, nós não precisamos chamar para a pessoa, não precisamos ir ter com a pessoa, nós só perdoamos a pessoa e nós oramos a Deus, nós vamos em oração dizer, Pai, eu perdoei aquela pessoa porque tu me perdoaste. E é isso que tens que pensar. Quando tu dizes, eu não perdoo aquela pessoa, estás dizendo, Deus, não perdoes a mim. E todos nós precisamos de perdão. É uma coisa que nós temos em comum. Precisamos de perdão, precisamos de amor, precisamos um dos outros. Só, portanto, vamos ser unidos uns aos outros e testemunhar que somos filhos de Deus. Até domingo para inglês às 11 horas. Na próxima terça-feira, às 7 horas da noite aqui. E disse a semana passada, para as pessoas, para a próxima semana, as pessoas que costumavam vir aqui ao nosso serviço, nós temos as cadeiras distantes suficientes para as pessoas se sentarem e ouvir o serviço aqui pessoalmente nessa altura. Para algumas pessoas que querem receber a bênção do óleo e coisas assim, nós estamos preparados já para começar também a fazer esse serviço aqui. E se alguma pessoa que está doente, nas suas casas também, por entre meio de visita com máscara para segurar a pessoa, nós também podemos começar a fazer isso talvez breve, o mês que vem. Para tudo isso, nós continuamos a rezar pelas pessoas. Se a pessoa precisa de uma oração, pode-me chamar para pôr o seu nome no livro de oração. E para as pessoas que precisem de falar a respeito de certas coisas bíblicas, também podem entrar em contato comigo. Os nossos serviços são grátis para todos e a nossa vontade de servir a todos, para que todos conheçam Deus. Até à próxima. Muito obrigado por me escutar. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre convosco. E até domingo para inglês, terça-feira para português, e para todos fiquem bem. E sejam sempre bons uns com os outros, porque Deus é tanto bom para nós. Ele enviou o seu Filho. E nós, quando seguimos o seu Filho, nós seguimos a Deus.